Pessoal, tudo bem? Aqui é a Gabriela, do Juri de Eduque. A gente decidiu fazer esse vídeo, né? Porque a Ju, que também é produtora de conteúdo aqui do Juri de Eduque, está nos Estados Unidos. E a gente vai fazer hoje um bate-papo sobre como os advogados brasileiros podem estudar lá nos Estados Unidos. Nós montamos aqui o Juri de Eduque inicialmente, né? Com o intuito de compartilhar informações jurídicas, né? Informações que a gente já atuava no nosso meio no dia a dia. E com o passar do tempo, a gente acabou se especializando um pouco mais na área do mercado financeiro, mexendo um pouco mais com o sistema financeiro nacional. A Ju mexe um pouco mais com a área de meios de pagamento. Eu trabalho especificamente hoje com gestora de fundos de investimento, né? Então, a gente começou a atuar mais nesse meio corporativo, atuando bastante com contratos também, com societário. Então, a gente está aí direcionando o Dia do que mais para esse caminho. Então, eu sou advogada, Gabriela, para quem não me conhece, quem não está acompanhando agora a gente no Júri de Eduque, né? A gente vai estar caminhando para especificar mais os nossos assuntos nessa área, deixando um pouco mais simples o conteúdo para vocês. Tudo bem, Ju? Se você puder se apresentar, falar um pouquinho de você. Tudo bem? Eu sou a Juliana, também sou advogada. Eu acho que quem acompanha a gente, né, já há um tempinho, né, viu aí essa migração, né, do tipo de conteúdo do Juri de Eduque. E agora a gente vai começar, né, um novo projeto que é focado basicamente, né, tanto nessas informações sobre o mercado financeiro, o mercado de capitais, quanto sobre informações de como estudar no exterior e migrar, com foco principalmente para advogados, mas a gente sempre vai dar ali um overview, né, uma pincelada para todas as profissões, né, porque no final do dia ali basicamente, né, são basicamente os mesmos processos, né, e a mesma base ali para qualquer profissão, né. E aí, vamos começar. A gente recebeu algumas perguntas na caixinha de perguntas lá do Instagram. A gente montou aqui um roteirinho para falar com vocês. A ideia desse vídeo é falar mais de uma forma mais geral ali sobre vários temas, né? Mas aí a gente vai, nos próximos vídeos, né, desmembrar um pouco mais, falar um pouco mais especificamente sobre cada assunto. E aí a gente vai deixar alguns links aqui sobre o que a gente for falar, né? E aí, entre em contato com a gente, né? Teve alguma dúvida, entre em contato com a gente vai produzindo conteúdo direcionado, é muito importante a gente saber o que vocês estão pensando, o que vocês querem ouvir, para a gente produzir um conteúdo cada vez melhor para vocês, né? Com Mas certeza, é isso. essa troca aí é importante para a gente até melhorar nossos conteúdos, né? Afinilar mais o que é de acordo com o que vocês também querem ali absorver. Ju, acho legal você iniciar. Você está nos Estados Unidos, né? A Ju está em Ohio, no estado de Ohio. Eu queria que você falasse um pouquinho como você foi para aí, se você já contratou um curso aqui direto, né? Se você foi focada na área do direito, se você foi fazer outros tipos de curso, decidiu ficar aí ou não, já foi planejada para ficar um tempo aí. Queria que você falasse um pouquinho dessa sua experiência inicial, né? E se deparando com uma outra cultura também e com um outro país, correlacionando a nossa profissão, claro. As pessoas, elas têm na mente que geralmente para estudar fora ou é para fazer um mestrado, um doutorado, um college, enfim, mas existem vários tipos de cursos, né? Esse curso que eu fiz é um curso executivo, então é um curso de curta duração de 2 semanas dentro da The University of Akron, que fica aqui em Ohio. Era um curso executivo mais focado na área de negociação, vendas, gestão, né? Não era um curso jurídico especificamente, mas eu acho essencial a gente, como advogada, né, estudar outras áreas, principalmente relacionadas a negócios, porque, né, a gente tem uma cultura em nossas faculdades, né, nossa grade na universidade é extremamente jurídica, né, e a gente acaba não se deparando ali com matérias, né, relacionadas a negócios, ao business, finanças, enfim, e aí a gente acaba ficando um profissional deficitário, né, e aí quando a gente vai para o mercado e precisa realmente trazer a melhor solução para os clientes, para as empresas, a gente se depara com um profissional de direito, né, que em média é muito legalista, né, tem ali um perfil muito que é conhecido nas empresas, né, é o povo que só diz não, é o povo, né, burocrático, então eu acho que buscar aqui, né, uma formação, eu já faço isso, né, no Brasil, né, de buscar formações fora da área jurídica, né, para complementar minha formação, mas eu basicamente vim para cá, né, fazer um curso fora do direito exatamente para aperfeiçoar mais na área de negócios, né, então era um curso executivo de 2 semanas, eu me apliquei no Brasil em 2019, e aí veio a pandemia, ficou tudo fechado,
E aí, só agora em fevereiro, né, no comecinho de fevereiro, que eu consegui vir, né, para cá. E aí foi um curso de 2 semanas. Eu sempre tinha vontade já de morar fora, né, mas assim, os Estados Unidos não eram a primeira opção, nem segunda, nem terceira. Na verdade, eu vim para cá, para Ohio, por causa da bolsa que eu ganhei para estudar nessa universidade. E aí, quando eu cheguei aqui, eu falei assim, eu preciso aproveitar essa oportunidade, né? E aí, tem uma série de fatores que colaboram, né? Então, eu trabalho home office, eu estou num momento da minha carreira que eu consigo me manter aqui, né, com o salário que eu ganho no Brasil. Então, colaborou. Mas aí a gente vai trazer para vocês também umas perspectivas, né, de quem, pô, Ju, não tô nessa realidade, tô começando, quero me programar, quero me planejar, como que eu faço, né? Então, foi basicamente assim que eu vim parar aqui. Acabou o curso, eu decidi ficar, porque o meu visto, a gente tira um visto no Brasil, e aí geralmente são 5 anos, mas quando você chega aqui, a imigração te dá um tempo de permanência. Então, pode ser 1 mês, 2 meses, 5 meses, 6 meses, enfim, a pessoa da imigração que vai te dar esse tempo. E no meu caso foi 6 meses. Isso. Aí, no caso, são 6 meses de forma ininterrupta. Eu posso ficar nos Estados Unidos. E aí, depois eu tenho que retornar para o Brasil, a não ser que eu mude meu visto para outros tipos de vistos, que é o que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Legal. Eu acho que esse ponto que você colocou, né, do advogado aqui no Brasil ser um pouco mais legalista, a gente que acaba trabalhando no meio corporativo, né, na parte, principalmente do mercado financeiro, a gente se depara aí com uma necessidade de sair um pouquinho daquela cabeça, né, de ficar olhando só para frente e conseguir ali enxergar um outro mundo, né, porque vem ali produtos financeiros ou até outros tipos de estratégia que os empresários eles querem se utilizar e se deparam com leis ali totalmente burocráticas, né? Então, nosso papel é analisar toda a lei e tentar colocar em prática o produto financeiro, o serviço que eles querem colocar ali no mercado. E aí vem a nossa necessidade de se adaptar, né? De criar soluções dentro da lei, mas que também possa oferecer para eles, olha, tem esses riscos existentes, né? Se você seguir por esse caminho, esse risco, se seguir por esse outro caminho, esse risco, porque o empresário ele tem que correr riscos, né? Isso é fatídico. Então, assim, o nosso papel é mostrar isso. Eu acho que a gente acaba mudando nossa cabeça e indo para aí, como é um meio muito mais corporativo, né? Eles têm uma visão muito mais aberta de negociação. Eu acho que isso é uma forma muito positiva para o advogado brasileiro ter um pouco mais de informação e até se desenvolver mais nessa área de negociação, né, Ju? Eu Com acho certeza, mas assim, isso é o que eu escolhi, né? Assim, mas existe um campo vasto para advocacia. Um leque enorme, aqui, né? Um leque enorme. Então, se você quer focar realmente mais no direito, existem muitas possibilidades. Existe uma forma, sim, não simples, né? Porque nada é simples, tudo demanda muito trabalho, né? A gente precisa se programar, precisa fazer as coisas, mas não é impossível de praticar direito aqui nos Estados Unidos, né? A gente tem alguns caminhos, né? Via profissões, desde via profissões que não exigem o bacharel ou o bar, né? Que é a OAB daqui, desde fazendo um mestrado, uma validação de diploma, um JD, enfim, ou um visto de trabalho, né? Existem algumas possibilidades. Isso que eu ia mencionar, né? Nós, advogados aqui, a gente tem uma cabeça de que não conseguimos. Se eu me formei aqui no Brasil, fiz um bacharel, né? Passei na OAB, advogo no Brasil, não consigo advogar em nenhum outro país, né? Principalmente pela diferença das leis e também dos sistemas. E a gente sabe que não é dessa forma, né? Que há caminhos, sim, como você colocou, árduos, mas existem. Não é impossível, né? Então, eu acho que esse bate-papo nosso até para desmistificar essa questão de que não consigo advogar fora do Brasil, não, a gente tem possibilidade sim. E o que eu queria te questionar, na verdade, eu sei que tem 3 perspectivas, né? Eu sou bacharel, então poderia ser aí um paralegal, um assistente jurídico, como é denominado aqui no Brasil, um advogado em si ou até um consultor ali na área do direito internacional, que eu posso também ali mexer com as leis brasileiras, né? Você vê outras perspectivas também, como que quando você chegou aí, o que você enxergou, né, nas possibilidades que os brasileiros têm, né? Se eu tenho necessidade efetivamente de validar o meu diploma, de fazer o mestrado, todos os estados são iguais, não são, depende muito da faculdade em si. Queria que você passasse um pouquinho esse overview.
O campo jurídico aqui ele é bem vasto. Você pode atuar desde como assistente, paralegal, advogado. Existem muitos CEOs que são advogados também. Você pode trabalhar em órgãos públicos, enfim, o campo é tão vasto, até maior que o brasileiro. Só um fato que me chamou a atenção é a posição de paralegal, né? No Brasil, geralmente, as vagas, né, de paralegal ou assistente jurídico, né, uma vaga muito administrativa e muito operacional. E aqui o paralegal, ele é um profissional que exerce praticamente as mesmas atividades que um advogado. A única diferença é que ele não pode assinar como advogado ou emitir pareceres, né? Mas aqui é o paralegal que revisa contrato, é o paralegal que faz pesquisa acadêmica, ele faz toda a parte jurídica que um advogado faria, né? E essa acho que foi a principal diferença, assim, que eu vi relacionada ao modelo Brasil. de trabalho brasileiro, porque a gente geralmente, os paralegais, os assistentes são muito operacionais, né? A gente fala que o advogado se forma, ou então está na estágio, né? É office boy de luxo, né? A gente anda por aí, indo fora, indo nos lugares, só tá de terno, mas é um trabalho bem operacional, assim, né? Na nossa época de estágio ainda, a gente ia fazer carga de processo. Hoje, com os Nossa, era processos tudo digitais, físico. diminuiu super, né? Era tudo físico. O pessoal que está se formando agora está no céu, né? Na época a gente carregava de Nadando na carrinho, onda. andava de Isso é carrinho, verdade. Isso é verdade. né? Advogado raiz, né? Mas Uhum. tem essa grande diferença. E eu preciso, por exemplo, eu já estou formada aqui no Brasil, né? Eu tenho uma OAB, enfim, mas eu vou aí para os Estados Unidos. Para eu atuar como um paralegal aí, eu preciso validar meu diploma, fazer uma faculdade também ou não? Só eu tendo o diploma daqui do Brasil, eu conseguiria ser um paralegal aí? Não é necessário você ter um diploma dos Estados Unidos para você atuar como paralegal, como bacharel ou advogado no Brasil é possível. O que acontece é a prática de mercado, né? Geralmente eles exigem uma experiência na área, uma experiência ali relevante, né, na área de interesse, e existem algumas certificações para paralegais, né, que aí é mais a critério da empresa, né? A empresa vai exigir ou não, mas existem umas certificações. Então, a mesma coisa aqui, né? Tem certificações diversas que eu posso fazer, né, para desenvolver meu currículo. Também tem essa certificação de paralegal, que é muito mais barata e muito mais rápida do que fazer um mestrado, um JD, né? Ele é bem mais rápido e mais barato, né? Então, pode ser um Qual caminho que é a que você diferença quer. desses dois, Ju? Que eu acho que o pessoal Então, não conhece essas nomenclaturas, às vezes. aqui a gente fala que o mestrado em Direito ele é conhecido como um LLM, né? Ele geralmente dura 1 ano e ele pode te habilitar para advogar nos Estados Unidos, né? Desde que você faça ali, seja aprovado no BAR, que é o exame da ordem deles aqui, né? Em alguns estados. Então, aqui em Ohio, se você fizer um LLM, né, que é um mestrado, um bacharel que você tem no Brasil, você vem, fica 1 ano. Desde que você atinja alguns requisitos, por exemplo, né, de acordo com o estado que você vai aplicar, e se ele aceitar o mestrado como um requisito para se aplicar para o BAR, você tem que ter alguns créditos específicos, algumas matérias específicas exigidas no exame para conseguir fazer o exame. E esse é um ponto. E o JD é um programa que é muito focado para profissionais, né, para advogados estrangeiros, que aí você não precisa fazer a faculdade inteira de direito aqui. Você traz o seu diploma, né, de bacharel e as certificações, enfim, tudo que for exigido no processo seletivo da universidade, e aí você faz esse curso que ele dura entre 2 a 3 anos, dependendo da carga horária, que você vai fazer full-time ou part-time, enfim. E aí você pode, com esse JD, no final do curso, você pode se aplicar para a OAB, né, para o BAR deles, em qualquer estado dos Estados Unidos, né? Porque aqui, um pouquinho diferente do Brasil, a OAB ela é estadual, ela não é nacional. Então, precisa escolher bem ali onde que você quer estudar, né? Onde que você quer advogar, se você quiser advogar também, né? Porque às vezes a pessoa ela não quer advogar, ela quer ter só um diploma e voltar para o Brasil. Então, independente, aí fica mais fácil de escolher, né? A pessoa vai mais por afinidade.
Mas existe essa possibilidade também, né? Esses dois caminhos para trazer, que são bem mais simples do que validação de diploma. Assim, validação de diploma é bem mais complexo, fora a A parte experiência, né? burocrática é pior, né? De você estudar fora, né? De você, enfim, tem toda a questão da experiência também. E, Ju, essa questão do exame da ordem nos estados que você está falando, né? De fato, a gente sabe que os Estados Unidos, principalmente, tem constituições estaduais, enfim, eles têm os regramentos deles por estado, e aí, nesse caso, o advogado ele tem que escolher, pô, eu quero advogar na Califórnia, então eu vou prestar a ordem na Califórnia, quero advogar no estado, em Nova York, então eu vou prestar lá. Se ele quiser advogar em vários estados, ele tem que prestar, ele pode ter várias OABs de vários estados. Não necessariamente se ele passou de Nova York, se ele quiser tirar aí onde você está em Ohio, eu também poderia. Só que o que acontece de diferente no Brasil é que eu tenho que prestar a prova de novo. Aqui a gente não precisa, né? A gente é federal, aí obviamente só tem aquela questão de valores que a OAB cobra em X a processo que você faz em determinado estado e tal. Aí a gente sabe que tem que tirar outra carteirinha, mas você não precisa necessariamente prestar uma nova prova, né? Você só faz a questão burocrática mesmo. Aí não, aí teria que prestar uma nova prova. Se você quiser advogar em todos os estados, tem que prestar prova em todos os estados, é isso? Basicamente isso, mas prática de mercado, geralmente as empresas, elas te contratam de acordo com a ordem. Se você tem a ordem em um dos estados, né, elas já te contratam, e aí depende muito de como você vai atuar, né? Se você vai atuar na corte, né, exercendo ali, realmente você vai precisar daquilo, o ideal é que você tenha ali a ordem exatamente do estado que você vai atuar. Mas as empresas, por exemplo, ainda mais agora com esse home office, né, você pode, por exemplo, ter aqui de Ohio e atuar em estados. E também existe a possibilidade de que alguns estados eles têm convênio. Então, por exemplo, Ohio pode ter um convênio com o estado de Nova York, e aí eu poder advogar nos dois estados com a ordem de um só. Então, isso também existe, né? Só que é o que eu estava falando, precisa ter muito cuidado, né, para ver, antes de escolher um curso, antes de validar tudo isso, se o curso escolhido atende todos os requisitos, lê muito bem a legislação aplicável do estado que você quer se aplicar para o exame, né? E aí fazer ali as escolhas, né? Fazer ali um estudo aprofundado, né, de qual caminho seguir, até para não ficar perdendo tempo, perdendo dinheiro, né, que é importante. Tá, então os dois caminhos hoje iniciais aí que o advogado precisa fazer, se ele quiser de fato ir para os Estados Unidos, num pensamento de atuar aí, seja como advogado, ou paralegal, ou na parte de consultor, que seja, é buscar efetivamente o estado que ele pretende ir, né? E dentro desses estados procurar universidades, quais são os requisitos que essas universidades colocam ali para que você possa se aplicar e verificar se eu precisaria fazer só eventualmente um mestrado ou se eu quero realmente ter uma visão mais ampla, fazer efetivamente a graduação, complementação da graduação aí de 2 a 3 anos, para que eu possa depois me aplicar na ordem, no estado em que eu efetivamente escolher. A questão do mestrado é mais restrita em eu escolher de fato o lugar que eu vou ficar, é isso, né? Exato. Pelo que você está Se a falando. pessoa não sabe ainda o que quer fazer ou se ela quer efetivamente ficar nos Estados Unidos e ter uma flexibilidade de poder atuar em qualquer estado, o ideal talvez seja o caminho do JD, mas é muito, não tem uma receita de bolo, sabe, Gabi? Uhum. Eu acho que o ideal é a pessoa ela ter ali em mente, né, fazer uma mentoria, uma consultoria do que ela quer para traçar a melhor estratégia específica para ela, né, até mesmo questões de coligação entre estados, né, se ela não tem certeza entre um e outro, né, estudar ali os que são mais coligados, enfim, não tem uma receita de bolo. Demanda tempo, demanda estudo, então a pessoa ela pode fazer por caminhos próprios, mas também pode ali contar com o apoio de uma consultoria, né? A gente até ajuda, né? Nesse sentido, eu recebo muita pergunta e ajudo já algumas pessoas, né? Inclusive fora da área do direito também, mas é um pouco complexo, não é difícil de conseguir, não é demorado como a gente imagina, mas é um procedimento complexo, né? Que demanda tempo, demanda estudo, né? Demanda dedicação. E aí, Ju, tendo essa visão, tem muitos tipos de bolsas aí ou não? Por exemplo, eu quero me aplicar em universidade dos Estados Unidos. Eu consigo ir buscar bolsas e começar a me aplicar aqui do Brasil já, né? Para ter um direcionamento, até para me facilitar um visto de estudante, por exemplo. Eles têm aí uma facilidade em disponibilizar bolsas de estudo ou não?
Como Então, você funciona esse pode se processo? aplicar desde o Brasil quanto daqui, né? O que facilita o processo seletivo, né, nos Estados Unidos é a questão da mobilidade, né? Porque diferente do Brasil, o processo seletivo no Brasil, você vai lá, faz uma prova de 100x, se você acerta 90, você entra, se você passou mal, não estava num bom dia e não estava legal para fazer uma prova, você tem que esperar mais um ano para tentar fazer um outro vestibular, né? Aqui o Exato. processo de seleção, ele se inicia meses antes das aulas começarem, geralmente 6 meses antes, exatamente porque é um processo totalmente diferente, extremamente meritocrático e que possibilita qualquer tipo de pessoa a entrar na faculdade, né? A acessibilidade e a diversidade nas faculdades aqui são muito grandes. Eu sei porque aqui mesmo em Akron, que não é uma cidade badalada, é uma cidade que ninguém conhece, tem muita gente de outros países, de várias etnias, de várias cores, porque o processo ele é meritocrático, né? Existe a possibilidade de uma espécie de vestibular que eles têm aqui, mas não é nada parecido com o que tem no Brasil, é muito mais direcionado para questões de interpretação, de você se posicionar ali, né? Talvez mais parecido com a nossa segunda fase, não sei, mas não é parecido, não tem nem como comparar. Mas existe também toda uma outra análise que as faculdades fazem, né? Então, geralmente, eles pedem cartas de recomendação dos lugares que você ou trabalhou ou estudou, né? Pessoas recomendando você. Eles pedem um currículo. Então, se você tem uma experiência profissional, você coloca no seu currículo ali como se fosse um currículo, né, para uma aplicação de vaga de trabalho, mas tem alguns macetes ali, né, de como fazer um bom currículo para a universidade. Ou se você não tem experiência profissional, você coloca ali no seu currículo atividades extracurriculares, né, se você fez um voluntariado, um intercâmbio, né, mais mostrar ali, A né, quem experiência você de é. vida, né? Exato. Existe também a carta de motivação, que é o porquê que você quer estar na faculdade e porquê aquela faculdade, porquê aquele curso e contando a sua história. Então, é muito legal, porque, por exemplo, se você não tem boas notas na escola, né, você consegue justificar, por exemplo, numa carta. Por exemplo, pô, na faculdade, na minha graduação, eu não tinha uma nota boa, mas vim de uma família pobre, né, estudava, trabalhava, tinha filho, tinha casa, fazia isso, fazia aquilo, e ainda assim, com todas as minhas adversidades, eu consegui me graduar, eu já sou profissional, né, eu faço isso, faço aquilo, né, contar ali essa história, e isso tudo é analisado. Um outro ponto que eu esqueci de falar é a questão do seu currículo acadêmico, isso é analisado também, e eles geralmente usam a métrica do GPA, é uma métrica específica para as universidades aqui. Então, geralmente no Brasil as notas são de 0 a 10, e aqui eles não utilizam essa métrica, é o GPA. E existe uma forma de você preencher esse GPA e aplicar essa nota que vai de 0 a 4, né? Sendo a 4 Você mais consegue fazer essa alta. transformação. É Consegue possível fazer essa fazer. transformação. Tá. Existem aplicativos, existem fórmulas ali para você fazer essa conversão dessas notas, né? Você precisa Legal. bater lá carga horária, notas, a gente pode até fazer um vídeo, né, explicando mais ou menos como que funciona o GPA. E tem uma média, um top, assim, da média, não? Depende Você da tem que faculdade. atingir? Depende da Tá. faculdade. Tem faculdade, por Mas é exemplo, de 1 que a pede 10, 1 a 5? Qual 1 que a é 4, de o... 0 a 1 a 4. 4? De 0 a 0 a 4. 4. De 0 a 4, Tá. sendo que 4 é a maior nota, geralmente é para quem está acima de 8,5, se eu não me engano. E aí você vai fazendo ali as médias, né? E aí as faculdades, elas fazem essa análise, mas não é um critério de eliminação, É entendeu? complementar, né? Tudo é complementar. Então, eles vão analisar o seu todo. Por isso que o processo começa com uma certa antecedência. E aí, ele analisando todo aquele seu todo, aí você vai ser admitido, né, ou não. E aí, geralmente, esse mesmo processo é utilizado para o processo de bolsas de estudo. E aí, tem bolsas de estudo para tudo quanto é jeito, para tudo quanto é bolsa. Juliana, eu sou rico, milionário, eu posso ter bolsa? Pode. Posso Ju, eu pagar. não tenho R$ 1 para pegar um Uber para ir até o consulado tirar o passaporte. Posso ter bolsa? Posso. O processo é o mesmo. Bolsas para mulheres, bolsas para líderes, bolsas para LGBTQIA+, bolsas para latinos, bolsas... Tem bolsa para tudo. Bolsa Aqui de tudo. tem
Muita bolsa de estudo, muita bolsa de estudo. Então, eu acho que se é o seu sonho, se você tem vontade de vir, né, não se desanime, porque eu não tinha boas notas, porque eu sou pobre. Existe possibilidade para tudo. Geralmente, as principais bolsas, elas estão no site das universidades, mas existem bolsas complementares. Então, uma alternativa seria, se eu não conseguir 100% na universidade, você pega a bolsa que você conseguiu na faculdade e aí você pode somar com outras bolsas disponíveis de ONGs, enfim, de um monte de caminhos, né? Existem diversos caminhos e assim, existem também até a possibilidade de uma bolsa full ride, que a gente fala que é uma bolsa que cobre todos os custos, inclusive passagem aérea do Brasil para cá, hospedagem, né, durante toda o curso, alimentação, transporte, e as faculdades aqui têm uma estrutura muito grande, então geralmente no próprio campus tem o transporte do campus, tem os restaurantes, tem tudo, né? Então o estudante ele vive ali, né, praticamente dentro do campus, né? E existe também a possibilidade também de você ter até um auxílio financeiro além de todos esses benefícios. Então é questão de procurar, né, de ver o melhor caminho, né, de estudar bastante para ver qual que é o melhor caminho que se aplica, né, para você, né? No Brasil a gente tem basicamente 2 tipos de bolsas, né, que é o Enem, né? O Enem não, né? Uma bolsa ali social, né? Dependendo da sua capacidade financeira, e as cotas, né? Algumas cotas, né? Para povos indígenas ou para pessoas pretas e pardas, enfim. Mas aqui a gente tem bolsa para tudo quanto é tipo, então eu acho que basta assim focar e escolher que assim o dinheiro em si provavelmente não vai ser um problema, né? Se você for um excelente candidato. Eu acho que o brasileiro ele tem muito a síndrome de eu sou menos do que o estrangeiro, né? E eu acho que a gente tem que tirar um pouco essa visão que a gente tem de si mesmo, né? A gente tem que começar a se autovalorizar mais, né? Porque assim, você pode até ver. Aqui no Brasil, você vê muitos brasileiros falando outras línguas, né? Não fala só o inglês, que ali é o básico do inglês, mas fala espanhol, tenta falar francês, alemão. A gente sempre está estudando e buscando falar várias línguas e ir para outros países, né? Eu sei que, obviamente, esses países são potências econômicas e que, de fato, a gente tem que também saber falar essas línguas para poder se evoluir, mas você não vê o contrário, né? Você não vê o norte-americano tentando falar português ou tentando falar outras línguas, né? Então, assim, a gente tem que valorizar esse esforço nosso, né? Como você falou, a meritocracia. Eu acho que isso é uma coisa que eles sempre vão observar, né? Como que eu cheguei até onde eu estou, né? O que eu tive que passar, o quanto eu me esforcei. Então, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que cada um tem que autovalorizar também esse seu esforço, né? Acho que cada um tem a sua história, mas também valorizar e especificar até mais na carta, né, que você vai expor à faculdade, toda essa sua trajetória, né? Colocando de uma forma ali que você consiga mostrar o quanto você cresceu e evoluiu com o passar do tempo, tanto nos estudos como na própria parte profissional, né? Acho que Com isso é o mais certeza. importante aí, né? E assim, a gente é brasileiro, a gente já nasce com os skills que os americanos precisam desenvolver, né? A gente tem que ser resiliente, a gente vive num país, né, com uma série de problemas, não que aqui não tenha, tem vários problemas também, mas assim, eles, por ser um país desenvolvido, eles já saem na frente com muita coisa, né? Então, por exemplo, não é difícil a criancinha aqui já crescer com o iPhone na mão, né, com as melhores escolas, com uma saúde de qualidade. E a gente no Brasil, a gente tem que aprender a gente tem que correr atrás dos nossos objetivos 4 vezes mais para conseguir, né, uma qualidade de vida boa, né? Então, isso é muito reconhecido. Então, a gente já aprende isso desde sempre, né, desde pequeno, e aí o nosso papel é utilizar o que foi a diversidade na nossa vida e transformar mesmo o limão numa limonada, né? Poxa, passei por tudo isso aqui, mas olha onde eu cheguei, né? Olha o que eu alcancei, olha onde eu tô, né? E eles valorizam muito isso, né? Eu tinha um pouco de preconceito com a palavra meritocracia e eu revi vários conceitos depois que eu cheguei aqui e a meritocracia foi um deles, né? Eu acho que comparado ao que a gente tem hoje no sistema educacional brasileiro, é infinitamente melhor o processo seletivo, mais igualitário. As faculdades daqui são super diversas,
Você tem muita, ao contrário do Brasil, eu não lembro de ter gente de outros países na minha sala, na faculdade de Direito. Aqui o índice é super alto de imigrantes dentro das universidades, porque é um ambiente meritocrático que busca realmente, né, trazer pessoas de todos os tipos, né? E eu acho que é por meio da diversidade também, Gabi, que a gente aprende, né? Que a gente se desenvolve. Tem estudos que falam que empresas, né, que são diversas, elas têm uma rentabilidade maior. Então, eu tinha essa preocupação também quando eu vim, né? Eu falei assim, poxa, eu sou brasileira, mulher, latina, né? Será que eu vou ser tratada mal? Será que eu vou sofrer xenofobia? Eu fui super bem recebida. Melhor recebida do que em muitos lugares no Brasil, inclusive. E, assim, tive zero problemas. Claro que nem tudo é perfeito. Eu sei que existem histórias de pessoas, né, que passam por isso, né? Talvez seja porque eu estou num estado que não tem muito imigrante. Então, numa cidade que também não tem muito imigrante, eu não conheci até agora nenhum brasileiro que mora aqui, efetivamente. Na verdade, eu conheci uma moça do Peru, mas que ela mora aqui há 500 mil anos e a gente só falava inglês, né? Então, foi proveitoso também. Mas é isso, assim, a minha experiência tem sido muito boa quanto a ambiente, quanto a cultura, né? Quanto a perspectiva, né? Tanto para a universidade. E fazendo uma correlação aí com esse choque cultural, né? A gente sabe a diferença, né, do sistema jurídico brasileiro e o norte-americano, né? Aqui a gente tem o civil law, que é o direito civil, e a gente utiliza como base a letra da lei, né? Para fazer nossos requerimentos perante o judiciário, enfim. Quando tem ali algum tipo de lacuna pelo legislador, o Poder Judiciário se utiliza das jurisprudências dos casos análogos que foram decididos ali parecidamente, e aí eles conseguem tomar as decisões baseadas na jurisprudência. Mas nos Estados Unidos, né, na questão da corte norte-americana, se baseia muito mais na jurisprudência, né? Eles se baseiam mais nos casos análogos que eles possuem para poder tomar a decisão se eu vou entrar, se efetivamente é bom eu entrar com aquele caso ou não, se eu posso ter ali quanto porcentagem de possibilidade, né, de ganho eu posso ter num determinado caso, baseado nos casos anteriores. A gente sabe que tem essa diferença que é o common law, que é o direito comum, aí nos Estados Unidos, fazendo um overview bem básico, assim, bem resumido do que é a diferença dos dois sistemas. Você entende que o advogado brasileiro, quando ele vai para os Estados Unidos, ele tem um choque muito grande nessa diferença de sistemas, né? Porque aí a gente está acostumado a atuar de uma forma aqui, né? Por mais que, óbvio, as leis são diferentes, aí é todo um sistema totalmente diferente, mas assim, a gente está acostumado de uma linha, né? De raciocínio, de atuação. Quando vai para os Estados Unidos, né? Quando a gente procura fazer faculdade aí, mesmo validar o diploma, enfim, tentar atuar nos Estados Unidos. Você acha que tem um choque muito grande ou depende muito da área de atuação e do objetivo do advogado? Eu conversei já com alguns advogados daqui, né? Tenho feito bastante networking, né? Até para entender um pouco da cultura, né? Enfim, as diferenças. E tem a minha percepção também. Eu acho que depende muito da área de atuação. Eu, por exemplo, já trabalho na área de negócios há muitos anos, né? E trabalho numa empresa de tecnologia, né? Que é outro tipo de mentalidade. Então, para mim, foi muito... não tive problemas de adaptação, né? Até mesmo das questões ali, né? De ambiente, porque são muito parecidas, assim, com o que eu já atuo, mas eu entendo que são bem mais eficientes, assim. As pessoas, elas são muito mais diretas, muito mais objetivas. Sim, sim, não, não. Né? Por exemplo, se você convida alguém, vamos almoçar semana que vem, vamos ver. Aqui, lá no Brasil, né? Aqui no Brasil, né? Aí você vai falar assim, não sei, marca. né? Melhor confirmar, não sei. Não, se você, aqui não, você marcou, vamos almoçar semana que vem? Mas que horas, onde? Tá? Já tá marcado, você não precisa confirmar. Já faz a agenda já, né? Você não precisa confirmar, porque as pessoas, e assim, se ela não puder ir, ela vai falar, não vou, não quero. Né? E ok. E eu acho que é cultural, eu gosto. Facilita tipo a comunicação. Eu gosto de uma comunicação mais direta, mais objetiva, mais clara. Então depende muito do perfil, né? Talvez se a pessoa for mais dodói, mais talvez não se adapte, mas isso não quer dizer que eles sejam rudes, muito pelo contrário. É uma forma de comunicação rápida, clara e objetiva, né? Então, para quem está nessa área de business, eu acredito que vai gostar muito
do ambiente, da cultura, de como as coisas são. As coisas são muito rápidas, você manda um e-mail desde para um órgão público até por uma faculdade ou qualquer coisa. Num dia eles respondem no outro, ou no mesmo dia, você não fica um mês esperando uma resposta e tendo que cobrar 500 vezes, ligando, e liga para um número, aí tem que ligar para outro, aí tem que ligar para outro, aí você muda o ramal, né? Porque no Brasil é assim, né? Aqui não, você tem um número específico, uma pessoa específica, a pessoa resolve o seu problema, então eu acho que as coisas acontecem muito mais rápido, mas existe a parte também mais regulada, né? Mais regulatória, que, por exemplo, né, lei de imigrações, Imigração mesmo, né? Exato. não abre muita margem ali para você ter uma negociação. Você tem as leis, tem os requisitos, você tem que cumprir aquilo e é isso, né? Direito do trabalho, idem, né? Enfim. Então depende muito da área de atuação, mas para quem já vem da área de negócios, eu acho que não vai ser um choque cultural muito grande, eu acho que vai se surpreender positivamente, assim. E qual que é o lado negativo? Porque a gente está falando de coisas bem positivas. Não tem nenhuma coisa negativa, um lado negativo aí para já preparar ou não? Eu ainda tô em lua de mel, né? Tá no Mas namoro ainda. eu acho que saudade de casa, né? Saudade de casa pega. Clima, talvez. Eu tô bem pertinho aqui, eu já tô na divisa com o Canadá, né? Eu atravessei o lago aqui, eu tô em Toronto. O clima, né? Então, se você não gosta muito de frio, faz muito frio no inverno. Muito frio, muito frio. Eu peguei aqui já -20, peguei nevasca. Mas, assim, as casas são preparadas, Eu tenho elas são uma péssima acessíveis. experiência. Morar na Irlanda nesse frio, acho que eu não aguento de novo, não. Um friozão, assim, o tempo todo. Tem que ter um calorzinho no meio O tempo aí, né? todo. Aqui as estações são bem definidas, as estações do ano. Então, por exemplo, amanhã já começa primavera aqui. Já desde a semana passada já não neva mais, né? São bem definidos. Então, frio é frio, calor é calor, outono é Vamos outono. ver até Então, quando, né? Vamos ver até mas quando. eu acho que é isso. Talvez a saudade de casa, talvez o clima seja alguma coisa que deva se levar em consideração. Mas eu, por enquanto, não tenho muito, né, adaptação à cultura, né? Porque você está num país diferente, eu tento sempre respeitar o lugar que eu tô, né? Porque, na verdade, a pessoa. Claro que eu mantenho minhas origens, mantenho minhas crenças, mantenho tudo, mas assim, você está num país diferente, você tem que respeitar as regras aqui, Claro. né? Eles são extremamente éticos, extremamente corretos, então se você gosta muito de jeitinho, dessas coisas, talvez não seja um bom caminho, porque leis de trânsito são respeitadas, não tem essa de, vou pagar uma caixinha para o guarda, não existe isso. Então, eu acho que precisa haver muito essa relação de cultura mesmo antes de vir, porque é muito tempo gasto, né, para você decidir morar fora, né, para você ir para um lugar que você não esteja feliz depois, né? Então. Ô, Ju, e essa questão falou agora sobre valores, né? Em relação a só o tempo gasto, mas também a gente tem a questão financeira, né? Eu queria que você falasse um pouquinho assim, quanto que você investiu inicialmente para estar aí nesse curso específico, né? Você acabou indo fazer um curso, mas qual que é a média de custo aí para fazer uma faculdade? Se eu não consigo uma bolsa, né? Se é só efetivamente a faculdade, porque a gente sabe que é caro, é um pouco caro, na verdade, né? Estudar em faculdades no exterior, né? Mas tem outras viabilidades também de outros cursos. Mas qual que é a média aí que você viu de valores assim que eu teria que ter ali separado para conseguir dar um primeiro passo? Se você não. É o que eu falei antes, né? Eu não me preocuparia num primeiro momento com dinheiro. Eu me preocuparia para saber exatamente onde eu queria me aplicar, o que eu quero fazer, se eu quero estudar e voltar para o Brasil, ou se eu quero estudar e ficar, ou se eu quero ficar nos dois países. Eu acho que o primeiro ponto a ser avaliado, né, seria esse, né, mais, né, de propósito. O segundo vou me adequar ao lugar, ao país, ao clima, à cultura. E eu acho que eu deixaria a parte financeira por último, mas eu sei que é o principal ponto de preocupação. Até porque não é difícil você conseguir uma bolsa de estudos e recursos, enfim. Então, estudante pode trabalhar, né, com algumas ressalvas, mas pode trabalhar. O valor da hora
bem bom, é bem razoável, dá para você viver uma vida muito confortável. Então, eu deixaria esse ponto por último. Mas universidades não são baratas. Então, tem, por exemplo, aqui tem University of Akron por um JD Program, né? É $25 mil ano. Mas, por exemplo, se você for falar de Harvard, a gente está falando de coisa de 80, 90, 100 Bem mil mais, dólares por ano. Então, depende muito de onde você vai ficar, que curso que você vai fazer. Um college, você pode pagar $5 mil por ano. Um college é como se fosse uma graduação, né? É uma graduação. Então, E pode ir para outros caminhos também, né? A pessoa que trabalha aqui, a gente que trabalha muito com corporativo e tal, você pode talvez fazer um college e você pode entrar fazer num um college outro business. ramo de economia, né? Então, é até um ponto que eu tô vendo para mim mesma, né? Se eu ainda tô decidindo o que eu vou fazer, eu ainda não tô 100% decidida, mas se eu vou fazer o JD para advogar, porque eu gosto muito, né? Eu já trabalho com gestão há muito tempo, né? É algo que eu gosto de administração, eu gosto de finanças, então não é nem uma migração de carreira, mas uma complementação ali do que eu já tenho de formação, né? De fazer um college em business, né? Aí tem várias ênfases ali, por exemplo, eu posso fazer um business com ênfase em finanças, posso fazer business com ênfase em contabilidade, eu posso... Que te permite trabalhar em empresas nessa área, né? Exato. Aí, por isso que eu sempre falo, né? É necessário a pessoa ter muita certeza, assim, né, do que ela quer. E, assim, aqui, um pouco diferente do Brasil, a equivalência de grades é muito mais simples, né? Porque, assim, às vezes você faz um curso no Brasil, sei lá, de contabilidade, aí você quer fazer direito, você não consegue abater muitas matérias. Aqui você consegue porque as grades, principalmente direito e administração, são grades muito parecidas, porque aqui, graças a Deus, assim, porque eu queria muito que tivesse isso no Brasil, a faculdade de Direito tem uma grade bem robusta na área de negócios. Negócios, administração, é muito legal. Então, você consegue fazer uma equivalência bem bacana. Então, Ju, comecei ali o college de business, mas eu acho que eu quero migrar para direito. Você consegue, tranquilamente, consegue aproveitar grande parte ali, você vai ter que complementar só algumas matérias, mas dá, né? E aí você também consegue aproveitar, por exemplo, créditos do college, num JD, né, num LLM, mas depende também das regras da universidade, cargas horárias, tem que ser avaliado. Legal. A gente teve aí algumas pessoas que vieram questionar sobre a questão de visto. Eu sei que não é o foco, né? A gente está fazendo um overview, na verdade, só para o pessoal ter uma noção de que é possível, tem caminhos, os caminhos não são fáceis, não são simples, né? Primeiro, como você mesmo falou, a pessoa precisa entender qual que é o propósito dela, qual é o objetivo que ela quer de fato na carreira, né? Para aí sim conseguir começar a dar os primeiros passos, buscar as universidades, o que cada universidade coloca ali de procedimento, de processo a ser seguido para poder se aplicar numa eventual bolsa, enfim. Mas em relação a visto, eu queria que você falasse um pouquinho como que você entrou com visto só de turismo e negócios, que acho que é B1 e B2, né, que a gente chama, e se tem vários tipos de vistos ou um visto específico para quem quer advogar, para quem quer entrar nessa área, prestar ordem, tal ou não. Tem o visto de estudante, tem vários tipos, ou tem diversas possibilidades, né, dentro do que você está colocando aí. Se eu vou com visto de turismo hoje, falar, olha, eu vou arriscar, quero ir para aí, vou estudar inglês e vou começar a me aplicar nas bolsas. Como que eu funcionaria? Eu iria com visto de turismo, poderia ficar? Eu fiz isso, né? Eu vim e decidi me aplicar daqui porque eu queria... É aquela questão de momento de carreira, né? Eu tô num momento, assim, que eu não começaria algo do zero se eu não tivesse 100% feliz, né? De fazer isso, sair lá da minha zona de conforto no Brasil, né? Tudo mais. Eu fiz isso, né? O meu visto, ele é um B1, B2, é um visto de turismo e negócios. Ele não permite trabalhar. E aí você tira no Brasil, geralmente são 5 anos. O visto, ele dura. Porém, quando você chega aqui nos Estados Unidos, você passa pela imigração, o agente de imigração, ele vai te dar um prazo de quanto tempo você pode ficar nos Estados Unidos. E aí é arbitrário, ele que escolhe. Mas no meu caso, foi 6 meses, que é o prazo máximo, né? Então, eu posso Vocês ficar mesmos nos de Estados turismo ou de trabalhar?
Não entendi, Não, nenhum. Não, eu não tenho visto de trabalho. Mas eu posso ficar ininterruptamente nos Estados Unidos por 6 meses. E aí eu teria que voltar para o Brasil, voltar para cá de novo nesse prazo de 5 anos, né? Para conseguir ficar, né? Eu não posso ficar mais que 6 meses aqui em território americano. Exceto se ou eu mudar meu visto para um visto de estudante, ou um visto de trabalho, ou um visto de permanência. E aí isso dá um vídeo de horas, né? Porque existem vários tipos de vistos. Muitas possibilidades. Depende muito da sua estratégia, o que você quer para sua carreira. Existe vistos, por exemplo, para profissionais excepcionais. Existe um visto para pessoas com graduação superior e que tenham uma experiência profissional relevante, né? Mais de 5 anos de experiência, com alguns requisitos. Existe um visto que você tem a permanência, mas você não precisa de um sponsor ou uma proposta de trabalho, né? Que é o visto com waiver, que a gente fala. Existe visto de estudante, existe visto de estágio, então existe visto para tudo quanto é coisa. Então depende. E você consegue fazer daí? A gente consegue fazer daí? Tá. Você consegue, não precisa voltar para o Brasil para fazer, né? Por exemplo, eu aqui hoje, se eu quiser mudar para um visto de estudante, eu posso daqui. Mas isso não impede que a pessoa também faça todo esse processo do Brasil, tá? Já do Brasil, né? Se aplica aqui. Eu decidi ficar porque eu queria visitar os lugares, eu queria ver se era aqui mesmo que eu ia morar, né? Se eu ia me acostumar. Então, eu fiz esse caminho, essa jornada. Mas dá para ser planejado de N formas, do Brasil, daqui, enfim. Legal. Gente, eu acho que assim, o objetivo do vídeo foi fazer um overview, né, de tudo relacionado à possibilidade do advogado brasileiro ir para os Estados Unidos. Comecei a cair meu negócio do fone. O advogado ir para os Estados Unidos e poder ali exercer a profissão. Eu acho que o que a Ju mostrou para a gente aqui é que é possível, há caminhos, né? Os caminhos não são fáceis, mas existem. Eu acho que, pelo menos eu, assim, sempre tive uma cabeça muito de que, me formei aqui no Brasil, esquece, não vou poder advogar no em nenhum máximo outro Portugal, lugar. né? Porque a gente escuta muito de Portugal, né? Mas o Portugal tem minha língua, e aí faço mestrado lá e tal. Então, assim, a gente, querendo ou não, outras profissões, parece que a gente vê as outras profissões e fala, as pessoas podem ir para outros países, validar diploma, um médico, enfermeiro, a pessoa que trabalha na área de tecnologia, engenharia, enfim. E nós, advogados, não, porque a gente tem uma OAB que a gente tira aqui, uma ordem que a gente tira aqui, que a gente só pode advogar aqui. Então, eu acho que abrir essa cabeça, né, para ver possibilidades, eu acho muito legal. E aí sim, a partir de então, a gente começar a buscar, o que eu quero, né? Como a própria Ju falou, eu quero advogar lá, né? Eu só quero fazer um curso lá e vir com uma formação melhor para o Brasil, para me aplicar em outras empresas, enfim, depende do seu objetivo, mas eu acho que ter essa cabeça de que é possível é muito interessante. E a gente fica aqui disponível se vocês quiserem mandar questionamentos, perguntas, né? Inbox, tem aí o contato da Ju também no nosso Insta. O Instagram de Eduque é meu e dela, então a gente que faz administração ali, que posta conteúdo, né? Que busca ali passar informações para vocês. E como a gente está colocando, o nosso foco é direcionar muito mais para esse mercado, né? E também um pouco para o direito digital também, falar um pouco da área de proteção de dados que envolve as empresas, né? Querendo ou não, envolve a tecnologia. Então, o que for possível, a gente também trazer parceiros para falar um pouco desse assunto, a gente também vai colocar. Você quer colocar mais alguma coisa, Ju? Não, é isso, né? A gente restartou esse projeto do que lá atrás que ele nasceu, né? Como um projeto basicamente extracurricular ali para compartilhar o que a gente sabia, mas agora a gente está, né, startando realmente como uma empresa no segmento ali, né, no sentido de futuramente, né, em breve ali a gente já vai ter novidades, mas a gente vai ter cursos na área, a gente vai ter palestras, né, tem esse braço aqui também de consultoria para imigração, para bolsa de estudos, né, para conseguir uma formação, né, fora do país, né, focado inicialmente aqui nos Estados Unidos, mas a gente tem outros caminhos também em outros países, né, a gente tem alguns amigos indo para a Alemanha, tem alguns amigos na Alemanha, tem alguns amigos na Europa já, então é isso. A gente está disponível, os contatos, né, estão todos aqui. Se vocês querem continuar recebendo esse tipo de conteúdo, tanto voltado para o mercado financeiro, mercado de capitais, quanto direito digital,
quanto oportunidades para advogados no exterior, aí segue a gente aqui, segue a gente nas redes sociais, que a gente está sempre postando conteúdo. E mandem também, às vezes, quero falar, eu já recebi alguns inbox em que as pessoas falam, fala sobre tal assunto, às vezes tem assuntos até que a gente já falou lá embaixo, aí eu mando o post, mas se a gente não tiver falado ainda, a gente super se interessa em estudar, em passar algum conteúdo de qualidade, e às vezes não tem a especialidade, a gente busca parceiros para talvez fazer um vídeo, passar informação para vocês, então assim, essa troca é muito legal também, né? Eu acho que é uma troca de conhecimento e é o nosso objetivo inicial, que quando a gente iniciou com o Instagram sem nenhum objetivo assim específico, o que a gente queria de fato era compartilhar os conteúdos, né? Obrigada, Ju, pelo seu tempo, por estar disponibilizando aí o tempo e passando toda essa experiência, essa rica experiência que você está tendo aí. E é isso aí, pessoal. Obrigada, a gente agradece, um beijo para todo mundo e contem com a gente aí para compartilhar conteúdos. Abraço.